Porque existe então uma diferença, a gente tem que desmistificar talvez, né, Carlos? Uma terapia de reposição hormonal e o uso de esteroide anabolizante. Existe uma linha bem diferente disso, não é? Como que é a terapia de reposição hormonal? Então é um tratamento médico e o médico vai tratar a deficiência hormonal. Ou seja, o hormônio caiu, ele vai levar de novo para a normalidade. E o termo, o uso de esteroides anabolizantes, que é um termo popular, é que geralmente pessoas estão usando esteroides por aí sem prescrição médica e geralmente eles estão sempre acima do nível normal, suprafisiológico, que a gente chama de abuso. Então, nessa faixa acima da normalidade, aí tem os efeitos colaterais, que dependendo da dosagem, da predisposição genética, do tempo de uso, pode trazer complicações sérias para a saúde. E o uso crônico dessa faixa séria, dessa situação não médica, essa situação da prática sem qualquer controle, sem a integração, sem a consulta com um profissional adequado, isso pode levar a uma dependência, além de tudo que você falou de vários efeitos colaterais do uso errado, ele leva a uma dependência, a pessoa usa como se fosse uma droga. Ele acaba causando essa dependência psicológica e física também. Por quê? Ele começou a usar, imagina, o físico dele desenvolveu, ele aumenta o foco, ele dá mais aquela agressividade em relação aos atletas, ele fica mais agressivo no esporte, ele se empenha mais, ele fica mais destemido. Então, imagina, ele tá lá meio que no auge, aí ele para de usar. Essa queda acaba sendo abrupta. Então, ele perde aquela sensação, né, física, aquele... Ele impacta. Então, isso, ele fica... muitas vezes ele fica em depressão, ele entra num estado depressivo. Então, ele acaba voltando a usar e usa cronicamente para se manter mais ativo. Que ele se sente mais produtivo. Quando ele está sem o uso, ele se sente improdutivo, mais cansado, e quando ele volta a usar, ele fica melhor. Só que essa parte psicológica tem que ter muito cuidado, porque tem uns que desenvolvem até uma agressividade excessiva que acaba causando transtornos em casa e também às vezes no trânsito, porque ele fica aquele pessoa pau-vivo curto, né? Qualquer estresse ele já explode, parte com agressão. E tem alguns casos também que às vezes geneticamente ele tem uma predisposição a desenvolver um distúrbio psiquiátrico. Então o esteroide ele acaba desencadeando. E aí tem mesmo retirando o anabolizante, ele mantém o distúrbio psiquiátrico e fica tomando medicação pro resto da vida. Olha só.